Olá, amigos e amigas. Mais um dia começando com a graça de Deus, dia de falar de promessas. Você tem acompanhado desde o início aí a playlist de promessas? Se você não viu os episódios anteriores, procure ver. Tem a playlist aqui na descrição do vídeo com todos os dias que eu falei sobre promessas aí. Tá joia? Toda terça e quinta eu trago aí um assunto sobre promessa e são tantas promessas que tem na Bíblia que eu ainda não saí do tema salvação. Então eu estou pegando cada versículo na Bíblia que tem de promessa com o tema salvação e venho falando aqui toda terça e quinta. Então não perca. Antes de mais nada, vamos entregar esse dia nas mãos de Deus como de costume. Vamos lá? Paizinho querido, graças te dou, porque tu és bom e sempre nos ouve. Pai, que tema maravilhoso é este da salvação. É um dos temas mais bonitos para se falar e aprender. Não é à toa que meu coração sentiu o desejo de trazer, primeiramente, esse tema aqui como um dos temas de promessas. Né? Sabemos que são quase 8.000 promessas que tem na Bíblia, e aí vem listado, né, sobre cada assunto vários versículos, e eu peguei esse tema, não foi à toa. Pai, continua falando aos nossos corações, continua dirigindo a minha vida, o meu falar, para que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que aqui seja falado aquilo que o Senhor tem para nós, que os nossos corações possam estar receptivos, atentos à sua voz, para que possamos viver e acessar essa promessa, essas promessas que o Senhor deixou para cada um de nós. Por isso eu te agradeço, entrego cada vida que está aqui me acompanhando em tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, trazer discernimento a cada uma delas, possa trazer sabedoria para que, de fato, a mensagem surta efeito na vida delas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para mais um versículo sobre salvação? Eu vou ler em Atos, capítulo 10, versículo 43, que diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. De quem que o apóstolo Pedro está falando aqui, essa versão que eu li agora é a NVI, eu vou ler na edição Almeida Corrigida, que fala assim, quer ver, deixa eu só, eu tinha deixado marcado aqui, esqueci, acabei desmarcando. Diz assim, ó: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aqui não tá muito diferente não, né? Mediante seu nome mudou pouca coisinha nas palavrinhas aqui, mas sempre quer dizer a mesma coisa. Bom, gente, para contextualizar essa história, aqui nesse capítulo, se você for pegar desde o início do capítulo 10, tem uma sequência de fatos contando sobre um certo centurião chamado Cornélio. Eu até fiz algumas anotações para a gente entender quem era Cornélio e por que Pedro estava falando isso aqui para ele. Isso aqui foi uma fala de Pedro, ela foi listada como promessa, porque na verdade está falando exatamente que aquilo que aconteceu, né, com Jesus. Aqui Jesus já tinha vindo, já tinha vivido o propósito dele, já tinha morrido, ressuscitado e ido para o céu, né, voltado, ascendido aos céus. Então, a fala aqui vem falando de algo que realmente aconteceu e aconteceria e acontecerá a todo momento até a segunda vinda aí de Jesus, que é justamente, todos os profetas dão testemunhos dele, ou seja, todos aqueles, né, que conhecem Jesus de fato, dão testemunho dele, e todo o que nele crê recebe o perdão. Isso foi um acontecimento da época e continua sendo nos dias de hoje. Todo aquele que crê recebe o perdão de Jesus, né? E através do nome dele. Então, aqui o apóstolo Pedro está falando com Cornélio,
Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião. Era um centurião da corte italiana, na Bíblia fala, mas aqui não é uma corte italiana, na verdade era uma força auxiliar de soldados locais. Ele era um líder de uma equipe de 100 soldados, e aí vem falando aqui, né, que Cornélio, logo no início do capítulo 10, era um centurião, e ele, toda a família eram religiosos e tementes a Deus. Ele dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Ou seja, Cornélio era um homem de bom coração, né? Que procurava viver a vida dele de forma correta. E aí, ele orava continuamente, pedindo a Deus, porque ele tinha esse desejo no coração de conhecer algo mais, né? Ele era um homem que, além dele ter a fé dele, além dele ser um homem temente, ele transmitia isso à sua família, porque aqui vem falando que toda a sua família eram religiosos, todos em sua família eram religiosos. Então, ele estava acostumado a fazer o bem a todas as pessoas. E aí, nessa dele sempre estar ali buscando mais de Deus, que é aquilo que a gente fala, que a partir do momento que a gente dedica o nosso melhor tempo do dia a Deus, que a gente procura ter intimidade com Deus, Deus se revela a nós. E aqui mostra claramente sobre isso que a gente vem falando. Eu digo a gente porque eu e a Magda Silva no canal dela está sempre falando desse momento especial que a gente deve ter com Deus todos os dias. E que a partir disso, Deus se revela a nós. Porque aí cumpre aquela promessa lá de Salmos 91 que fala: porque se achegou a mim com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. E aí também tem uma outra parte, não sei se é em Provérbios, eu não lembro bem como que fala o versículo, mas que Deus se revela àqueles que o amam, que o buscam de todo o coração. E Cornélio estava buscando por ele de todo o coração. Então Deus deu uma visão para Cornélio. E aí, quer ver, deixa eu achar aqui a parte. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve a visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, chamava ele, tá aqui com exclamação, atemorizado. Pensa, gente, naquela época, hoje a gente já escutou muito, né? Eu não sei, aquela época ainda era, eu penso que bem restrito, era diferente de hoje. Hoje a gente já ouviu muitos testemunhos, muitas coisas. E mesmo assim, se você ver um anjo, se acontecer qualquer coisa sobrenatural, qualquer um de nós, na hora ali, vamos ficar atemorizados, né? Pensando, meu Deus, o que é isso? Né? E um anjo apareceu para ele, e ele, atemorizado, olhou e perguntou: o que é, Senhor? O Senhor respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão. Simão aqui é Pedro, que ele, né, era chamado de Simão. Também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Ou seja, um anjo apareceu para ele e pediu para chamar Pedro. E nesse mesmo momento, Deus deu a visão a Pedro lá. E aí, aliás, nesse mesmo momento não, minto. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, os homens lá que Cornélio enviou para ir lá na casa do tal Simão, curtidor de couro, chamar o Pedro, que era também chamado de Simão, eles estavam indo. E aí, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E aí, Deus começou a dar uma visão a ele ali também, mostrando algumas coisas. E primeiro fala de uma parte ali, ele estava com fome e tudo, Deus falou, ele falou sobre que jamais comeria alguma coisa impura, e aí Deus vem falando: não chame de impuro o que Deus purificou, a voz falando. E aí depois, isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu, caiu um lençol, assim. E depois Pedro estava refletindo no significado da visão, e aí os homens enviados por Cornélio, descobriram onde era a casa e chegou lá chamando ele. E aí Pedro, que ainda estava pensando na visão, né? Aí o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Aí ele escutou a voz do Espírito Santo falando com ele.
3 homens estão procurando por você. Portanto, levante a cabeça e desça. Ou seja, Deus confirmando, né? Manda, porque se não chega 3 homens lá, ele ia achar, né? Ele falou assim, os homens iam chegar lá falando assim, ó, Cornélio mandou falar que é para você ir lá e tal, que um anjo, né? Então, assim, Deus, para não deixar ninguém confundido, já virou para Pedro e falou que 3 homens estavam procurando que era para ele descer. Aí Pedro desceu e falou com eles. Aí os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamava a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Olha que maravilhoso. Aí Pedro os convidou para entrar, o hospedaram e no dia seguinte foram com eles. Então, quando chegou lá, Pedro começou a falar de Jesus para Cornélio, porque Cornélio não conhecia Jesus. E aqui está o segredo de tudo. Não adianta a pessoa viver uma vida até boa, com bondade no coração, dando esmolas, né? Aqui o dar esmola é ajudar os necessitados, né? Que aqui está fazendo referência. E ele era temente a Deus, orava, mas o único que pode nos dar o direito à salvação é Jesus. Então, de nada iria adiantar para Cornélio ser um homem tão bondoso e temente a Deus se ele não conhecesse a Jesus. Mas como eu disse que ele procurava a ter essa intimidade com Deus, Deus jamais permitiria que ele morresse, perdesse a salvação dele. Deus iria dar a ele o direito, né, de conhecer Jesus, de ouvir sobre Jesus, e aí a partir dali ele resolver se ele o aceitava ou não, né, como seu único e suficiente Salvador. E aí Pedro chega lá na casa de Cornélio. E aí é importante ressaltar aqui que a visão, eu até não falei com detalhes, mas é porque Pedro, vou até voltar aqui um pouquinho porque é importante entender isso aqui. Pedro subiu ao terraço para orar e tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada e caiu em êxtase. Foi, né, justamente teve a visão, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe disse, pela segunda vez, não chame impuro que Deus purificou. O que queria dizer essa visão e por que depois ele falou, tem 3 homens te procurando? E ele ia lá para casa de Cornélio. Porque, eu até tenho a noção aqui, para eu conseguir falar, porque de cabeça para gravar tudo é difícil, porque para que Pedro fosse à casa de Cornélio anunciar o evangelho, Deus precisou lhe dar uma visão. Isso porque o centurião era gentio e o apóstolo judeu, e pela lei mosaica, eles não podiam se misturar. Né? Existia essa lei mosaica na época, era como se Cornélio fosse impuro. Então Deus estava ali dando a visão para ele, justamente falar, não chame de puro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Cornélio, apesar de ser um gentio, ele era alguém que era temente a Deus, amava Deus e estava buscando a Deus. Então, olha como que Deus faz as coisas do jeitinho certo, ele não deixa, gente, Deus não nos deixa confundido com nada. Ele vem trazendo tudo ali num processo, respeitando os nossos limites, para se revelar a nós. E é tão gratificante quando a gente percebe coisas que você vê que ninguém volta percebeu ainda, mas justamente porque você está tendo uma intimidade tão grande com Deus, que ele vem se revelando a você. E aqui, ele direcionou tudo aqui para que Pedro chegasse lá e falasse de Jesus. Aí, quando Pedro falou esse versículo sobre a promessa que eu li, foi porque antes Cornélio quis se ajoelhar perante a ele e adorá-lo, porque né, achou assim que ele era alguém além ali, né? E aí Pedro pegou e falou, levante-se, eu sou homem como você, né? Ele fala para Cornélio que ele é homem como ele, e que aí ele vem e fala, ó, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Aí vem o versículo, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E aí, enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo a esses que esses sejam batizados? E eles foram batizados e receberam o Espírito Santo, como todos os judeus ali. Então aqui a gente vê claramente que Deus não faz acepção de pessoas, que a única condição é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que a gente possa ter direito a esse perdão, essa justificação dos nossos pecados, para que a gente possa ter direito a ir morar no céu, com o nosso Pai Celestial. Essa passagem aqui de Cornélio é linda, e ela fala muito conosco, porque às vezes a gente tem certo preconceito com as pessoas, né, com as religiões. O Brasil é um país cheio de religiões, né, e muitas vezes a gente olha de nariz meio torcido para aquele que segue algo diferente daquilo que a gente segue, sendo que Jesus só nos ensinou a amar e falar do seu amor. A sementinha nós jogamos. Quem faz germinar é Deus. E ele sabe o coração aonde vai germinar a sementinha. Cornélio não conhecia Jesus, né? Precisou Deus mostrar a ele e falou, suas orações foram atendidas, foram ouvidas, Cornélio. E mandou chamar Simão Pedro. E aí mostrou também a Pedro a visão das coisas impuras e falando, não tome como impuras aquilo que eu purifiquei. E aí vem todo o decorrer das cenas da história, trazendo aqui esse encontro maravilhoso de Cornélio ali com Pedro e culminando aqui neles sendo batizados, não só com água, mas com o Espírito Santo. E que maravilhoso poder transmitir esse amor que cura, que liberta, que salva, que não faz acepção de pessoas, esse amor que abraça, que transforma, que atrai, que não julga, pelo contrário, perdoa, limpa, purifica. É desse amor que eu estou falando, do amor de Jesus.
E é esse amor que tem que transbordar em nossos corações. Se você é uma pessoa que nunca fez uma oração aceitando Jesus como seu Salvador, faça hoje. Aceite. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. E comece a ter tempo de qualidade com Deus. Entenda que Jesus é o nosso intercessor. É através dele que o Pai nos ouve. Ele é o único mediador. Não há outro. Na palavra de Deus fala. Não há outro. Por mais que uma pessoa levou uma vida de santidade aqui na terra, fez muitas boas obras, ajudou necessitados, ajudou a interceder, orando, pedindo a Deus por aquela pessoa recebeu graça. Por mais que essas pessoas, que teve e tem, né, pessoas desse tipo, quando elas partem daqui para o céu, elas já terminaram a missão delas aqui. Lá elas vão ter o descanso eterno. O único que pode interceder por nós é Jesus. É através de Jesus que somos salvos, que somos curados, somos libertos e recebemos as graças necessárias para nos vencermos aqui nessa terra. Então, toda vez que você for pedir algo para Deus, peça, sempre no final você fala em nome de Jesus, porque é Jesus que vai interceder o Pai. Aquilo que a gente pede oração, ele vai lá pro Pai e fala, ó Pai, tá vendo? Ela tá pedindo ao Pai. Eu morri por ela na cruz, eu dei a vida por ele na cruz. Ó Paizinho, olha, ele tá pedindo isso porque ele tá tendo necessidade disso, disso e disso. Por favor, Paizinho, atende a oração, ele intercede por nós. O Espírito Santo também, ele geme com gemidos inexprimíveis a Deus por nós. É através de Jesus que a gente pede. Mas o Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações. Às vezes a gente não tem força para orar. Tamanha tá a tribulação, o sofrimento ali por determinada situação. Aí o Espírito Santo vem ali sondando nossos corações e geme com gemidos inexprimíveis. Eu tenho para mim que quando Jesus está ali pedindo, o Espírito Santo está ali gemendo e traduzindo as nossas orações ao Pai. Mesmo que às vezes a oração só é o choro, né? E às vezes eu até já vi o Thiago Brunet falando que às vezes a gente está orando com raiva de alguém e falando, Senhor, mostra para ele isso, aquilo e tal. O Espírito Santo fala assim, não, o que ela está querendo dizer na verdade é isso, isso e isso. Aí eu até ri no dia que eu vi isso e é bem isso. Ele traduz as nossas orações. Então, não perca tempo. Experimente desse amor e transforma, que traz novidade de vida. Eu quero me despedir aqui, volto amanhã com Salmos, acompanhe aí na descrição do vídeo as playlists indicadas e um grande abraço, te espero amanhã. Fiquem com Deus.